Olá, sejam todos bem-vindos a Code Easy. Meu nome é Felipe Renan Vieira e essa é a primeira aula do nosso novo curso que é sobre programação funcional e o JavaScript ES6. Esse curso ele tem duas vertentes. Primeiro, trabalhar com a versão ES6 do JavaScript. A gente vai trabalhar tanto com o JavaScript quanto com a linguagem TypeScript também para mostrar como que seriam as duas linguagens. E também falar sobre a programação funcional aplicada a essas duas linguagens, como que funcionaria, para que é útil. E nessa primeira aula, nós vamos mostrar por que o JavaScript e o TypeScript e por que a programação funcional, qual que é a utilidade disso. Por que você vai aprender mais um paradigma de programação? E por que necessariamente com a linguagem JavaScript? É importante colocar também que a programação funcional está mais presente em algumas outras linguagens, como por exemplo Haskell, Elixir, Clojure, que inclusive é usado pela Nubank, Scala, Erlang, F#, que é da Microsoft, e assim por diante. E o JavaScript é uma linguagem que aceita vários paradigmas. Então, você não precisa trabalhar apenas com a programação funcional no JavaScript. Ele também vai acertar outros conceitos, como da programação orientada a objetos, estruturada, imperativa e assim por diante. Bom, primeiramente, vamos entender o que é um pouco da programação funcional e eu já vou explicar por que utilizar ela principalmente com o JavaScript. Ok. Nós tínhamos lá na programação estruturada e na programação imperativa a seguinte questão. Vamos colocar aqui uma sintaxe de um código em C#, por exemplo. Nós temos uma variável x é igual a 10, e nós podemos fazer x é igual a x mais 1, e assim nós teríamos x igual a 11, certo? Até aí tudo bem. Qual que é o principal ponto aqui? X é uma variável, ou seja, durante a execução do programa, ele pode variar o seu valor. E aqui nós estamos alterando. X é uma variável, ele é um estado da nossa aplicação, e nós alteramos o estado dessa aplicação adicionando o valor mais 1 nele. E é assim que funciona na programação estruturada. Porém, nós temos aqui a programação funcional. O que acontece já na programação funcional? Ela é bastante baseada na matemática, principalmente no conceito de funções, para refrescar sua memória naquele famoso f de x que você aprendeu quando você estudava lá no ensino fundamental ou no ensino médio. Nós temos aqui, por exemplo, a seguinte expressão algébrica, x igual a x mais 1, na matemática. A questão é, na programação, você adicionaria um valor a mais para o x. Na matemática, você teria que descobrir qual é o valor de x. Você não está alterando o estado aqui. Então, você faria x menos x é igual a 1 e 0 é igual a 1. Mas logo você vê que essa expressão algébrica ela é falsa. X não é igual a x mais 1, porque no final você teria 0 igual a 1, e isso não está correto. E na programação funcional funciona da mesma maneira. Ou seja, durante o cálculo de uma expressão algébrica, o valor de x permanece inalterado, ele é algo imutável, um dos principais princípios da programação funcional. E aqui, nós também temos que fazer isso na hora de programar. Nós não podemos pegar um valor, um estado e ficar alterando ele de acordo com o decorrer da nossa aplicação. Então, o que nós vamos fazer aqui? Na matemática, para solucionar esse problema, caso a gente queira receber um novo valor, a gente utiliza o que a gente chama de f de x, que são as funções, que é a função de x, ou a função de a, a função de b, ou qualquer coisa que você quiser. E você pode dizer que f de x é igual a x mais 1. O que acontece aqui? Você pode passar f de 10, supondo que o x seja 10, vai ser igual a 10 mais 1, que vai ser igual a 11. E assim você obtém o resultado 11. Ou seja, você descobriu quanto é o valor de x mais 1, que é igual a 11, sem alterar o valor de x. E como você fez isso? Através de um f de x. Na programação, a gente pode reproduzir o mesmo feito da seguinte maneira. Nós podemos criar uma função chamada soma, que recebe um valor inteiro x, e retorna também um inteiro, e ele vai retornar x mais 1. Percebe que aqui essa declaração é igual a essa primeira declaração que é feita na matemática.
E se a gente fizer soma de 10, nós vamos obter como resultado 11. Assim, nós temos uma função que retorna um novo valor para nós e ainda assim não altera o valor de x, fazendo com que ele permaneça imutável. É esse basicamente o principal ponto da programação funcional, imutabilidade. Ok, mas por que serve isso? Primeiro, já dá para associar que ele é bom para trabalhar com cálculos matemáticos, até porque se associa muito com a matemática a programação funcional. E segundo, quando você aprendeu a programar em C ou em outras coisas, se você já chegou a ver sobre isso, você provavelmente deve ter estudado sobre threads. Você pode pegar várias threads, criar várias threads. Se você quiser ver um exemplo, em Python é bem fácil trabalhar com threads. Executar várias delas e fazer vários códigos ficar rodando em paralelo. É bastante usado se você quiser processar grande quantidade de dados, por exemplo. E isso faria com que um código aqui esteja executando ao mesmo tempo que outros códigos estivessem executando. Enquanto isso, pode ser que esses códigos estejam utilizando um recurso compartilhado, uma variável, por exemplo. E se esse código aqui ele está usando essa variável e esse código ele também está usando essa variável, se esse código alterar essa variável, esse daqui pode dar um problema, porque são dois códigos rodando ao mesmo tempo que estão alterando a mesma variável. E pode ser que esse altere primeiro ou esse altere primeiro. Você não pode saber qual que vai rodar mais rápido ou não. Às vezes depende da conexão com a internet ou qualquer outra coisa do tipo. Do hardware, do computador, do servidor, dependendo do que for. E isso gera o seguinte problema, que é conhecido como a região crítica. É uma região onde você pode alterar o estado de uma aplicação no momento em que dois códigos estão utilizando esse estado. E isso pode quebrar a sua aplicação. No JavaScript, por exemplo, ele trabalha com uma única thread e consegue trabalhar através de um conceito que a gente vai ver nesse curso, que são as promises. Ele consegue, e também as funções callback, consegue executar códigos em paralelo e utilizar o mesmo recurso. Só que é bastante interessante e importante também a gente fazer com que esse recurso permaneça imutável. Porque esse recurso estando imutável, quando ele for utilizado por um código e por outro código que estejam rodando paralelamente, eles não vão poder alterar esse estado. Se eles não puderem alterar esse estado, não vai haver nenhum efeito colateral que quebre a sua aplicação. Esse código não vai alterar esse estado a ponto de interferir no outro. E isso acaba sendo um dos principais pontos do porquê existe a imutabilidade. De agora o seguinte ponto. Felipe, você falou que existem linguagens que trabalham mais firmemente com programação funcional, por assim dizer. O Haskell, Elixir, Lang, entre outras. Então, por que o JavaScript, que também aceita a programação imperativa e estruturada? Por que nós vamos utilizar ele? Simples. O JavaScript é uma das linguagens que está sendo bastante utilizadas, com o Node, que potencializou o que o JavaScript pode fazer. Ele está sendo bastante usado para criação de sites, front-end, back-ends, APIs, microserviços, aplicativos mobile, híbridos e nativos. E além disso, o JavaScript ele é bastante utilizado no front-end, sendo que a programação funcional é muito necessária com o JavaScript no front-end. Você já utilizou jQuery? Já fez uma requisição HTTP? Se você não sabe, quando você faz uma requisição HTTP com JavaScript, automaticamente você está trabalhando com um conceito da programação funcional chamado funções callback e promises, sem nem mesmo você saber disso. E o que acontece? Num site como o Facebook, você está mexendo e tem um chat ali no canto, tem um vídeo rodando enquanto está carregando mais posts, enquanto está verificando o sistema de notificação, enquanto isso você está vendo os usuários que estão conectados e assim por diante. E através disso você percebe que são várias coisas rodando em paralelo ali, vários códigos. E todos esses códigos podem estar compartilhando estados entre si. E isso acaba sendo um dos motivos de você utilizar a programação funcional e até um outro paradigma, que é a programação reativa, que também utiliza da programação funcional. Então, quando você começa a ver esses códigos rodando em paralelo e a importância de gerenciar esses códigos,
você começa a entender a importância da programação funcional e também o porquê eu estou ensinando ela nesse curso. Porque o JavaScript é uma das linguagens que eu mais uso e porque isso aparece muito nessa linguagem. Eu tenho um bom conhecimento com JavaScript e eu vim aqui nesse curso passar isso para vocês, já explicando algumas coisas da PF, que é a programação funcional, e já mostrando como isso pode ser aplicado no JavaScript. E o mais importante, virão cursos no futuro aqui na Codeeasy sobre React Native para desenvolver aplicativos mobile, virão cursos sobre Node também, e quem sabe até outros frameworks, como por exemplo o Vue.js e o Angular apareçam aqui na Codeeasy também. E o que todos eles têm em comum é que todos eles utilizam a programação funcional com o JavaScript. Então, isso daqui é um dos motivos de eu estar fazendo esse curso. Então, agora que nós já entendemos uma das coisas mais básicas sobre a programação funcional com o JavaScript, eu vou mostrar para vocês um pouco do ambiente de desenvolvimento. Bom, primeiramente, nós vamos abrir aqui no Google. Você pode abrir uma nova aba, se você quiser. Você pode apertar o F12, que ele vai abrir o console do Google. E aqui no console do Google, nós já conseguimos trabalhar com JavaScript. Na versão atual do Google Chrome, nós já conseguimos trabalhar com o ES6, que é uma versão do JavaScript. Para quem não sabe, o ES é de ECMAScript. Então, ECMAScript 6 é uma versão do JavaScript, e assim por diante. E o Google Chrome já aceita essa versão, só que nem todos os navegadores aceitam, então por isso que eu recomendo usar ele. Uma das maneiras mais básicas de você acompanhar essa aula seria através do console aqui do Google, que você pode vir aqui, por exemplo, let username igual a frv-dev, console.log, username. E você já consegue trabalhar com JavaScript aqui. E aqui nesse console vai ter todos os recursos para você acompanhar a aula, caso você não tenha um ambiente preparado. Uma outra maneira também seria através do REPL. Você pode colocar aqui REPL Node, REPL TypeScript. Depois eu vou deixar os dois links, na descrição do vídeo de todas as aulas. O REPL ele proporciona a você uma IDE para você trabalhar e testar com algumas linguagens. Essa daqui, por exemplo, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, é para Node.js, e essa uma é para Node.js com TypeScript configurado. Então, por exemplo, você pode vir aqui e digitar let username igual a frv-dev, console.log username. Você pode rodar a sua aplicação. Aqui e você já tem o resultado aqui do lado. Então o JavaScript já está funcionando. É um ambiente um pouco melhor. Você já pode criar outros arquivos se você quiser. E aqui nós também temos para TypeScript, que eu já vou explicar o porquê do TypeScript. Vamos supor let username string igual a frv-dev, console.log username. Perfeito. E se eu rodar, ele demora um pouco mais para executar o TypeScript aqui no REPL, no caso o Replit, mas ele executa aqui frv-dev, então já está tudo funcionando. O TypeScript, por que eu estou utilizando ele? Se vocês entrarem, tem aqui no site da Codeeasy, caso vocês queiram entrar, codeeasy.com.br/blog, nós temos um post sobre SPAs e o mundo front-end, que nós falamos sobre algumas ferramentas para client-side JavaScript. E uma das coisas que eu falo aqui é sobre alguns frameworks, sobre como o JavaScript está no front-end. E os que está mais aparecendo no front-end atualmente, existem outros, mas os que mais estão se destacando é o React, o Angular e o Vue, que são frameworks para desenvolver aplicações SPAs para front-end com JavaScript. E aqui a gente já pode perceber duas coisas. Primeiro, o Angular, que foi construído pela Google, ele obrigatoriamente utiliza o TypeScript,
E o React.js e o Vue.js, se você quiser, você pode configurar o TypeScript neles. O TypeScript ele ajuda bastante quando você tem projetos maiores, que ele não é nada mais do que uma linguagem do JavaScript, só que com a orientação a objetos mais forte e com o incremento de um novo item, que é a tipagem. Depois o Node, as bibliotecas de TypeScript do Node, consegue pegar o código TypeScript e transformar tudo em JavaScript para executar a sua aplicação. Então, aqui você já pode perceber a diferença. Diga que o username ele recebe frv-dev e aqui eu já defino o tipo como string, se eu quiser. Se eu não quiser, ele consegue reconhecer automaticamente também. A vantagem é que aqui, se eu disser que username vai ser igual a 10, por exemplo, e executar a aplicação, vai aceitar normalmente, porque é tipagem dinâmica, ocorre durante a execução da aplicação. Então, quando eu atribuí a 10, o username passou automaticamente a ser um inteiro, um número. Aqui eu já defini o username como uma string, então se eu vier aqui e definir username igual a 10, ele já vai dar um erro. Ou seja, os erros não vão ser reportados no tempo da execução do programa, e sim no tempo de desenvolvimento. Isso ajuda você a construir aplicações mais robustas, a evitar erros nelas, e até mesmo a outros usuários construírem aplicações mais organizadas. Vamos supor que, por exemplo, person seja um objeto com dados de várias pessoas. Person é um objeto com dados de várias pessoas. Se você tivesse no JavaScript, você teria que olhar uma documentação, porque você nunca saberia o que tem dentro de person. Já que no TypeScript, você pode colocar alguma interface aqui para identificar o que teria naquele objeto, e isso ajuda o outro programador a entender o que existe. E como o TypeScript está sendo bastante utilizado e o Angular já vem obrigatoriamente com TypeScript, e em consequência o Ionic, que é uma ferramenta para desenvolver aplicativos mobile híbridos, também usa o Angular e já tem o TypeScript, eu resolvi fazer esse curso com as duas linguagens para você ver como funciona a programação funcional aplicada tanto no JavaScript, sem a tipagem, utilizando apenas a tipagem dinâmica, e quanto no TypeScript, utilizando a tipagem estática durante o tempo de codificação. Então, é basicamente isso um dos pontos principais da programação funcional, que ela acaba sendo bastante utilizada no front-end, bastante útil, que ela está cada vez mais em alta, principalmente com a chegada da tão famosa programação reativa, da qual também vai ter cursos aqui no canal daqui a algum tempo. É algo extremamente utilizado no front-end do JavaScript, que está crescendo em várias áreas também. O curso de Slim Framework que acontece aqui que tem aqui na CodeEasy, vocês devem lembrar, se vocês assistirem as aulas onde eu estava construindo as rotas, o app, get, eu passava lá dentro o caminho da rota e eu passava lá dentro a função. Vocês devem lembrar que eu falava um pouco da programação funcional, do conceito de funções callback, que também é bastante utilizado, ou seja, todo e qualquer framework que trabalha com essa questão de sistema de rotas, como o Slim Framework para PHP, o sistema de rotas do Laravel, ou o Express para Node, e assim por diante, eles costumam ter a programação funcional implementada nesse sistema de rotas, principalmente, e vocês podem ver que ela ajuda bastante a trabalhar com essa questão de códigos rodando paralelamente de forma assíncrona. Então é isso que vai ser o curso, que nós vamos ensinar sobre a parte de JavaScript e também a parte de programação funcional. Espero que vocês aproveitem esse curso, assistam esse curso, eu sempre vou recomendar ele antes de fazer os outros cursos de React, de Node e outras coisas do tipo, Vue e Angular. Inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito, também acesse lá os nossos posts, nosso blog, e aqui vai uma novidade. No momento que está sendo lançada essa videoaula, a partir do dia que foi lançada essa videoaula, nós estamos agora utilizando não mais o Gitter, e sim o Discord. Você já pode ver lá no nosso site, o Discord vai ser o nosso novo chat, o oficial da CodeEasy. Todas as informações estão lá, tem uma área para dúvidas, uma área para conversar com a gente, para a gente falar sobre as novidades, para você fazer sugestões de outras coisas que pode ter na CodeEasy, caso você queira ter alguma coisa em mente. Então é isso, e até a próxima aula, pessoal, onde nós vamos começar o nosso projeto.